nessa tarde. Somos gratos a Ti, meu Deus, por mais um trabalho de pregação da graça de Deus em Cristo Jesus. Obrigado nessa tarde pelo esse sol, pelo calor, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo pão de cada dia. Meu Deus, muito obrigado pelos irmãos em Cristo, pela essa família maravilhosa que abre o espaço aqui para essa reunião em graça. Muito obrigado a Deus nessa tarde. Nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, que nós venhamos a crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador. Amém e amém. Amém. Graça e paz aí os inscritos do canal, graça e paz todos os irmãos que estão aqui, amém. Graças a Deus estamos alegres, contentes, satisfeitos nesse dia de domingo, maravilhoso, um sol ensolarado. E os irmãos aí do canal, não esqueça de deixar o seu like, comentar, enviar os vídeos para os seus colegas, para os seus vizinhos, para eles entenderem cada vez mais sobre a graça de Deus. Quando eu entendi a graça, eu deixei na hora a teologia sistemática. Quando eu entendi a graça, eu rompi na hora, com a teologia. Por quê? A teologia ensina você a obedecer a homens. E a Cristo Jesus nos ensina a obedecer a graça, a ressurreição, os benefícios da cruz. E hoje nós vamos entrar num assunto muito maravilhoso. Para nós que entendemos a graça de Deus, esse assunto é maravilhoso, Mas aí os irmãos aí do canal, que vai se achegando a mais, muitos vão se inscrevendo no canal, E não se esqueça, irmão, de deixar sempre o seu like, para o YouTube mandar para mais pessoas, divulgar mais o trabalho, do Evangelho da Graça de Deus, que está aí no canal do Antônio Oliveira 080. Isso é muito importante, nós ir divulgar o trabalho da graça de Deus, para libertar as pessoas, que estão aprisionadas, que estão escravizadas na mão de homens corruptos, cruel, sem entendimento, as pessoas que aprisionam as pessoas, os filhos, dentro desses lugares chamados igreja, aprisiona porque sem entendimento, porque pregam a lei, faz o papel da lei, esquece dos benefícios, porque a lei, irmão, ela traz cofre cheio, e a graça, ela esvazia o cofre. Então por isso o interesse da teologia é aumentar cada vez mais, encher os cofres, mas a graça esvazia, porque a graça é o entendimento na mente. Quando você entende a graça na mente, você já não obedece mais homens, você passa a obedecer o seu Criador, que é o nosso pastor, é o Cristo ressuscitado, que Ele é o Cristo, o Criador eterno, amém, querido? Amém. E hoje o tema da mensagem dessa tarde, neste domingo maravilhoso, essa tarde maravilhosa: como eu anulo a aliança eterna? Como eu anulo a aliança eterna? Será que tem como anular a aliança eterna? Tem como anular a aliança eterna, irmão Laudelino? Tem como? Tem? Tem como? Como? Dá aí uma sugestão. Como que eu anulo a aliança eterna? Não acreditar nos benefícios da cruz, eu estou anulando. Não acreditar nos benefícios da cruz, eu estou anulando. Irmão Jocelino, como que eu anulo a aliança eterna? Deixar os benefícios da cruz e praticar a antiga aliança novamente. Novamente, Voltar para os livros da lei, Voltar para os livros da lei. Irmão Antônio, tem como anular a aliança eterna? Tem. Dá aí uma sugestão. As denominações, eles anulam a aliança eterna. Eles anulam a aliança eterna. Eles só tentam anular, Mas aquilo que Deus fez eterno, ninguém anula. Na mente das pessoas, eles pensam que anula a aliança eterna. Mas não anula a aliança eterna. A aliança que Deus fez no seu sangue, ela é perpétua, ela é eterna. Então ninguém pode anular a aliança eterna que Cristo fez no seu sangue. Então, irmão, a aliança eterna que Cristo fez no seu sangue, não tem como anular. É impossível anular. Mas, na mente da teologia, eles tentam anular, para se beneficiar, para se favorecer, até chegar ao bom nos cofres, Então eles tentam, mas não conseguem. Porque
tudo que Deus fez que é eterno, ninguém pode anular. Mas em que sentido, o pregador, eu anulo? Primeiro, antes de entrar, como eu anulo a aliança eterna, nós vamos ver no livro de Jeremias, no capítulo 32, versículo 40. Tem uma profecia, eu vou entrar aqui em dois textos da profecia, os irmãos entenderem. Eu só vou tem vários textos da profecia, né, no livro dos profetas, mas eu só vou lá em Jeremias, só vou em Jesus, né? Jeremias 32, 40, profecia, vamos lá. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Maravilha. Uma aliança eterna, perpétua, né? E essa aliança, né, já é uma profecia do livro de Jeremias. Tem várias profecias. O livro de Isaías, então, meu Deus do céu, como que tem profecia? Mas hoje nós vamos ter aqui só duas profecias. Vamos lá para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 28. Mateus 26, 28. Os irmãos que achou pode ler. Mateus 26, versículo 28. Aliança eterna, como eu anulo a aliança eterna. Porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. É o novo, quando Jesus ele participou aí da Páscoa, aí está simbolizando a Páscoa aí, né? Ele reúne os discípulos aí e está, né, obedecendo a lei, a Páscoa, né? E o próprio Jesus de Nazaré da carne, ele simboliza, né, a Páscoa ali, com pãozinho, né, com suco, e ele simboliza o seu sangue. E depois do sangue de Jesus derramado, formou-se o quê? A aliança eterna. Então, quando Jesus faz uma aliança eterna, ela não pode ser anulada. Ela não tem como ser anulada. Jamais a aliança eterna ela pode ser anulada. Vamos ver o que Hebreus, o que Paulo falou agora já no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 15 aos 18. Vamos ver? Hebreus 9, 15 ao 18. Mas estão falando sobre como eu anulo a aliança eterna. Tem como anular a aliança eterna? No sentido espiritual, não. No sentido espiritual não tem como anular, mas no sentido físico, material, sim, anula na mente. Vamos lá. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte da remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá algum valor enquanto ele vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Então, isso quer dizer o quê? Quando Paulo está querendo falar isso aí, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que Jesus, enquanto estava vivo, o testador estava vivo. Tinha que morrer o testador para a aliança eterna estabelecer. Né? Então a aliança eterna, ela só foi feita no sangue de Cristo. Então a aliança eterna, irmão, ela não tem como ser anulada. Não tem como ser anulada espiritualmente. Cristo fez uma coisa eterna. O nosso espírito, ele é eterno. O que é que Cristo salvou na cruz do Calvário? O espírito do eleito, o espírito do escolhido, né? Você pode ver que quando Cristo salva, ele salva no seu sangue a muitos. Não foram todos, né? O seu sangue redimiu muitos, não foram todos. Por quê? Aí se fala da eleição, dos escolhidos, dos eleitos, né? Os espíritos predestinados desde antes
da fundação do mundo. Então a aliança eterna, ela não pode ser eliminada, não tem como ser eliminada espiritualmente falando. Agora nós vamos entrar aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. Isso é muito importante nós entender, irmão, como eu anulo a aliança eterna. Esse é o tema. Vamos lá, 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Tá vendo, irmão? Só isso aí, só isso aí traz um entendimento de todo o contexto, e texto e sobretexto e extrabíblico. Ah, irmão, só esse versículo aí, você mata qualquer teólogo. Só esse versículo aí, você mata qualquer líder, né? Por quê? Porque eles estão em cima da letra, mas não é Paulo de Deus, mas do Espírito. Então, quando eles estão em cima da letra, quando a liderança está em cima da letra, que é a lei, eles eliminam o Espírito, a ressurreição de Cristo. Não tem como. Então, irmão, como eu anulo a aliança eterna? Dessa maneira, a letra, a lei. Você pode observar que João, quando ele escreve no capítulo 1, versículo 17, a lei foi dada por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo. O irmão, abre aí em João 5,45. João, capítulo de número 5, versículo 45. Vamos entender aí. João 5, 45. Não cuideis que eu vim vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Olha a letra aí mais uma vez. Quem que acusava? A lei, Moisés. Quem que acusava, irmão? Não era o Espírito. O Espírito, depois da ressurreição, ele o que? Salvou, libertou, regenerou, transformou. Nenhuma condenação há para quem anda em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a lei era a lei de condenação. A lei, irmão, a lei era coisa terrível, olho por olho e dente por dente. Olha o que Paulo escreveu em Hebreus 12, 20. Vamos entender isso aí? Paulo escreveu uma coisa terrível, né, para aqueles que pregam a lei. Para aqueles que pregam a lei, eles anulam, né, fisicamente, mentalmente, a graça, mas espiritualmente eles não podem anular. Vamos lá. Hebreus 12, 20. Os irmãos que achou aí, pode ler. Não podia suportar o que... Isso aí, pois não podiam suportar o que lhe estavam sendo ordenado. Até o animal se tocar no monte deve ser apedrejado. Olha só como é que era a lei de Moisés, irmão, que condenava. Até mesmo o animal não podia tocar, que era apedrejado. Imagina o ser humano. Todos, quando você vai para o livro de João, quando eles levam aquela mulher até Jesus, né, querendo condenar a mulher porque foi pega em adultério, né, Jesus falou o que com aquele pessoal, com aquele povo, com aqueles condenadores? Jesus falou o que? Olha, se dentro de vós alguém que não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem é que obedecia a lei lá? Ninguém, a não ser o Jesus da carne. Todos tinham pecado, todos pecavam da lei. A Bíblia diz que lá em Romanos 3, 22, 23 lá, que todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, porque ninguém conseguia pecar, ninguém conseguia obedecer a lei, todos pecavam. Você pode ver que passou por Abraão, passou por Moisés, passou por Isaías, né? Ninguém conseguiu libertar, transformar as pessoas, ninguém conseguiu salvar, porque a aliança eterna tinha um benefício, espiritualmente falando, muito grande na nossa vida, sobre o nosso espírito, porque o nosso espírito foi formado desde antes da fundação do mundo. Então Deus tem um mistério com o nosso espírito. Por quê? Porque o Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor.
A Bíblia diz no capítulo 13, né, de Hebreus, que Deus é um fogo consumidor. E que consumismo que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que Deus consome o entendimento daquele que prega a lei e elimina, né, a graça de Deus, a ressurreição de Cristo. Então, irmão, é muito importante você entender isso sobre a aliança eterna. Vamos aí agora para o livro de Hebreus 13, 20. Vamos ver o que Paulo falou aí? Vai guardando aí os versículos, irmão, para você entender sobre isso. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue, 13, 20, Hebreus. conserto eterno, tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. O conserto eterno, está dizendo aí, né? O conserto eterno. Então, esse conserto eterno estava querendo. O que Paulo está querendo dizer, irmão? Que não existe, não tem como anular espiritualmente a graça de Deus. Porque o amor de Deus, irmão, ele é grande sobre as nossas vidas. A graça de Deus é como diz a palavra, favor imerecido. Eu merecia ser salvo, né? Israel merecia ser salvo, o gentil merecia ser salvo, mas é por isso que Paulo diz, o amor de Deus me constrange. Porque o amor de Deus, ele é grande sobre a humanidade, irmão. Porque Deus, ele formou os espíritos não para se perder, não para, né, como se diz, para ser mal pessoa, para ser aqueles espíritos desobedientes. Não, ele formou o espírito para obedecer, para entender o Criador, para entender a excelência, a magnitude do nosso Criador, né, porque ele é Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele conhece tudo em todos e sobre todos. Isso aí é muito importante, irmão, nós entender. Vamos lá agora para Hebreus 8, 6. Vamos ver o que Paulo falou lá. Hebreus 8. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente quanto mediador de um melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas. Que versículo, irmão. Nossa, Deus do céu. Olha que versículo que Paulo fala aí no livro de Hebreus 8, 6. Como não entendo a aliança eterna? Sabe como que eu não entendo a aliança eterna? Sabe como você não vai entender a aliança eterna? Dessa maneira aqui, ó. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 18. Como não entendo a aliança eterna? Se você fazer isso aqui que está escrito. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 18. Vamos entender. 2 Coríntios 4. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nossa, eita glória, hein? Irmãos, se eu atento para as coisas temporais, eu vou fazer o quê? Anular. E esse versículo aí, irmão, meu Deus, quando eu li esse versículo aí, meu Jesus, eu falei, nossa Deus, que coisa linda esse entendimento aí. O que Paulo... Lê de novo aí, irmão Juscelino, faz favor, lê de novo. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nossa Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa esse versículo aí, irmão, que coisa maravilhosa. Como eu não entendo a aliança eterna? 2 Coríntios 4, 18. Agora vamos lá, 2 Coríntios 3, versículo 13 e 14. Isso aqui é um versículo mais lido aqui na graça, né? 2 Coríntios 3, 13 e 14. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que os se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje, mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque somente em Cristo que ele
é removido. Ah, meu irmão. Como que eu anulo a aliança eterna? Com o véu posto. Cega. O que é o véu? O véu tampa o olho e fica o quê? Fica embaçado, né? Você não vê nada. Nada. Você não consegue ver nada. O véu simboliza a sujeira nos olhos, as escamas nos olhos. Não consigo enxergar e entender a ressurreição de Cristo. Não consigo entender os benefícios. Não consigo entender, né, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Você não consegue entender porque o véu está posto. E está posto o quê? Na antiga aliança. Que isso há 2000 anos atrás. A palavra foi escrita, hein? Paulo disse até hoje. Era no tempo dele lá, irmãos. Mas até hoje nós Mas trazendo para os livros de hoje, né, a teologia está pregando o quê? Em cima da lei. Porque eles misturam, os pregadores misturam lei e graça. O que Paulo fazia? Misturava lei e graça antes de subir ao céu. Paulo entrava no templo, Paulo raspou a cabeça, Paulo fazia voto, até ser arrebatado ao paraíso. Paulo também obedecia, ele misturava, né, lei e graça, até ser arrebatado. Quando Paulo é arrebatado, pode falar, irmão Antônio? Então as escamas que caiu dos olhos de Paulo foi o véu, né? E isso daí, ele conseguiu enxergar. Porque ele era da lei, né? Você pode observar que quando Paulo, quer ver? Vamos lá para Filipenses, capítulo de números 3, versículo 5, vamos lá. Que as escamas que nos olhos de Paulo era o véu de Moisés, né? Vamos lá. circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Isso aí. Paulo era o quê? Lê de novo. Fariseu. Circuncidado no 8º dia de vida, permanecente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Paulo era fariseu. Precisou Cristo botar escama nos olhos de Paulo, fazer que ele ficasse cego 3 dias, né? 3 dias, Paulo ficou cego. O véu estava nos olhos dele. Quando Deus retira as escamas, Paulo enxerga, irmão. Correndo aqui do versículo 7, continuando. Vai. Mas para mim o que era ganho, eu reputei como merda por Cristo. Esterco, né? Tem uma palavra que fala esterco. Refutei como esterco para Morria ganhar a Cristo. né? Que era como merda. Quer dizer, Paulo deixou toda a lei, Paulo deixou tudo aquilo que impedia ele servir a Cristo. E outra coisa, para Paulo abençoado, ele pensava que estava servindo a Cristo, servindo a Deus. Na tradição dos seus pais, hebreu de hebreu, mas na lei ele era o quê? Fariseu. Jesus chamou os fariseus de quê, irmão? Hipócritas. Paulo era um hipócrita. E Paulo, quando ele se converte, mesmo assim, ele continuava pregando lei e graça. Por quê? Porque Cristo precisava tirar 100% a lei da mente de Paulo. Porque ele não tirou 100%. Paulo não conseguiu entender a graça na hora daquele encontro no caminho de Damasco, lá capítulo 9, versículo 15. Paulo não conseguiu entender na hora. Por quê? Ele também lá foi batizado, irmão, por Ananias. No capítulo 9 de Atos, versículo 16, lá, diz que ele foi batizado por Ananias. Quer dizer, o batismo era o quê? Batismo de arrependimento, era o batismo da lei, nas águas ainda. Então, abençoados, não se pode misturar lei e graça. Anula, né, fisicamente falando, a graça de Deus, mas espiritualmente não tem como anular aquilo que é eterno. Irmãos, você pode observar, antes de eu entrar aqui num tema melhor ainda, num versículo melhor ainda, vamos voltar lá na lei. Vamos ver o que Jesus falou? Vamos voltar lá no livro de história. Mateus, capítulo de número 9, versículo 16 e 17. Só para os irmãos entenderem sobre a aliança. Vamos lá. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Parou, depois você continua. Irmão Jocelino, se eu botar
um remendo novo em pano velho, o que vai acontecer? Vai rasgar o restante da peça. O novo vai ter resistência e o velho vai Aí, aumentar o buraco. vai aumentar, a rotura aí, no versículo vai falar que a rotura vai ser maior. É a mesma coisa, eu trazer lei para a graça, eu vou anular a graça. O quê? Os benefícios lá da lei. Os benefícios da lei é o quê? Batismos, né? Dízimos, né? Ceia, Páscoa, é tanta coisa, irmão, que anula a graça de Deus fisicamente, mas não podendo anular espiritualmente. Então, abençoado, continua aí, irmão Laudelino. Mateus 9, 16 e 17. Nem põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se o fizer, as vasilhas se romperão, e o vinho se derramará, as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, que ambos se conservam. Olha! Olha! Porque a aliança eterna, irmão, é tudo novo. Tudo novo. Não é tudo de novo. A aliança eterna, para os irmãos entenderem aí no vídeo, a aliança eterna é tudo novo, é caminho novo, não tudo de novo. Por quê? Porque Cristo, 2 Coríntios 3,14, ele aboliu a antiga aliança. O que é que Cristo aboliu? A letra, espiritualmente falando? Não. Os rudimentos alimentares da lei, que trazia maldição. Então, Cristo, no seu corpo, no seu sangue, ele fez aliança eterna. E quando ele faz aliança eterna, não se pode anular a aliança eterna. As pessoas que não conhecem a aliança eterna, praticam as obras da lei. E por praticar as obras da lei na sua mente, ele anula, né, a graça de Deus na sua mente. Aí espiritualmente não tem como anular. Vamos agora, irmão. Nós sabemos que há muitas, irmão, congregações, centenas de milhares de congregações espalhadas por esse mundo do nosso Deus. Não é verdade, irmão? E eu vou arriscar a falar, 99% das congregações brasileiras e mundiais anula a graça de Deus. Eu vou botar 99%. 1% só prega a graça. Vamos botar 1%. Então, o que acontece? As congregações que anulam a graça de Deus, fisicamente falando, elas estão baseadas na antiga aliança. Por quê? Porque a antiga aliança, irmão, ela foi muito fato escrito, feito, porque Moisés foi um homem usado pelo nosso Criador. Jeremias, Isaías, Ezequiel, os irmãos observar, todos eles, os patriarcas, os reis, Deus usava muito, e as pessoas passou a idolatrar as pessoas que Deus usava lá. Por isso que a Bíblia diz, que Paulo diz que o véu está posto. O véu, irmão, elimina a graça, a ressurreição de Cristo. A pessoa fica com as vistas turva, não consegue enxergar, as vistas como se tivesse uma poeira, um cisco, uma trava, e não consegue enxergar a aliança eterna, porque a aliança eterna é pela fé, não é pelas obras. A aliança eterna é por caminhar, como se diz, pela fé, não é por vista, porque o Jocelino leu aí, em 2 Coríntios 4,18, nós andamos por aquilo que nós não vemos. Porque se formos atentar para aquilo que vê, nós anulamos a graça de Deus. E não podemos anular a graça de Deus. Nós temos que honrar o nosso Criador, porque Ele é tudo em todos e por todos. Isso é glorioso, irmão. E vamos até aqui, o que Pedro fazia depois da ressurreição. Olha o que Pedro estava fazendo depois da ressurreição de Cristo. Como Pedro era pregador da circuncisão, como Jesus da carne foi pregador da circuncisão, no capítulo de número 2, versículo 37 e 38, olha o que Pedro fazia para anular a graça de Deus.
Mas Pedro estava errado? Não, ele também pregava a graça remediada, a graça mesclada. É como Paulo antes de subir ao terceiro céu. Paulo também pregava uma graça mesclada, remediada entre lei e graça. E Pedro estava assim. Pedro só foi entender a graça de Deus quando andou com Paulo 15 dias, né? Gálatas capítulo de número 1. Vamos lá, irmão. Atos 2, 37 e 38. Os irmãos que achou e pode ler. Atos 2, 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Cada um de vós seja batizado para o perdão dos vossos pecados. Pedro parece que nem estava lá. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Olha o que Pedro está falando aí. Sejam todos batizados para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo já estava habitando dentro deles. E Pedro falou assim que ele só recebia o dom do Espírito Santo se batizasse, se passasse pelas águas. Diferente de Paulo. Olha o que Paulo falou em Romanos 6,3. Olha o entendimento aqui, irmão, quem foi no terceiro céu. Olha, vamos lá, Romanos 6, 3, 4. Olha o entendimento. Quando Paulo ele desce para o terceiro céu, ele já começa a pregar a graça 100%. Já não é mais mesclada, já não é misturada com a lei. Paulo combate a lei, é diferente agora quando ele desce do céu. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha, aliança eterna é tudo novo. Tudo novo. É tudo novo, não tudo de novo. A lei. Então, a diferença quando Paulo desce do terceiro céu, irmão, ela é muito grande entre Pedro. Porque Pedro tinha que batizar nas águas para receber o dom do Espírito Santo. E Paulo diz: não sabeis que vós, né, o corpo, o seu corpo o seu corpo já foi formado dentro dele o Espírito Santo. Não é assim que 1 Coríntios fala, 2 Coríntios fala, não é assim que Romanos 5 diz que o Espírito Santo foi dado de graça. Então Paulo, ele começa a pregar sobre o Espírito de Deus que habitaria dentro do homem e já habitava dentro do homem. E Pedro dizia que para receber o dom do Espírito tinha que passar pelas águas, para perdão dos pecados, sabendo que Cristo já tinha tirado o pecado, já tinha eliminado o pecado. Quer ver? Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos ver se Cristo tirou mesmo o pecado? Vamos lá? Romanos 4. Deixou um pouquinho vazado. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Está vendo? Ele foi entregue pelos nossos pecados. Pecado de quem? Lá do povo de Israel. Nós não tínhamos nascido. O Brasil não existia. Nós já viemos justificados, abençoado, né? Regenerado, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos lá para Efésios. Vamos lá para Efésios capítulo de número 4, versículo 4, 5 e 6. Isso aqui é três versículos abençoados, irmão. Vamos lá. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vocação. Há um só corpo e um só Espírito. Tem dois espíritos, irmão?
Não. Tem 3 espíritos? Não. É um espírito. Versículo número 5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Parou. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Que batismo é esse? A ressurreição de Cristo. O batismo foi no seu sangue, nos batizou no seu sangue, né? A redenção foi no seu sangue. Versículo de número 6. Um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Olha só que maravilha, irmão. Então a aliança eterna, ela foi concretizada 100% no sangue de Cristo. Mas se eu batizar, se eu comer Páscoa, se eu subir um monte, tudo isso anula a graça de Deus, fisicamente falando. Espiritualmente, como eu sempre vou falar, não tem como anular, porque o que Deus fez é eterno. É na mente dos homens que se corrompe, porque na mente da teologia, dos grandes líderes religiosos, você pode observar, irmão, que há grandes congregações aí, uns batizam por imersão, uns batizam por aspersão, outros batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito, outros batizam em nome de Jesus. Só aí são 4 batismos. Um por imersão, outro por aspersão, né? Um batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outros batizam só em nome de Jesus. Então, irmão, só aí são 4 batismos. Quando Paulo falou que só há um batismo, que batismo? No sangue de Cristo. Esse que é o verdadeiro batismo, esse que é a redenção, esse que é a aliança eterna. Porque, irmãos, nós sabemos que a aliança eterna, quando ela entra na nossa mente, do eleito, do escolhido, é para sempre, irmão. Você nunca mais pratica as obras da lei. Porque Paulo diz lá, Gálatas 2:21, eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça provém da lei, se é que Cristo morreu em vão, eu anulo. Se eu praticar a justiça espiritualmente falando, na lei, eu anulo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Depois que você conhece a aliança eterna, depois que nós conhecemos a aliança eterna, nós não podemos anular mais a graça de Deus, porque Deus nos incumbiu a pregar essa aliança eterna, a entender essa aliança eterna, a esquadrinhar na nossa mente a aliança eterna, para poder as pessoas entender sobre a ressurreição de Cristo. Isso é muito importante, irmão. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui. Né, os irmãos deu uma pincelada aí na como anula a aliança eterna, deu uma pincelada aí nessa mensagem aí para os irmãos entenderem, mas tem muito mais, irmão. Como o nosso tempo é corrido, é curto, nós vamos parar por aqui para os irmãos entender, né, de forma gloriosa essa mensagem. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, meu Deus, mais uma vez. Ó Deus querido, Deus Pai soberano, Senhor, que nos deu uma linda semana, agora nos dê mais uma semana maravilhosa e linda, Senhor, na Tua presença. Repreende, Senhor, todo aquele mal. Senhor, nos ajuda a refrear a nossa carne, nos ajuda a tirar, né, da nossa carne aquilo que nos condena, meu Deus. Eu sei que o Senhor é Espírito, está no nosso Espírito, mas atenta, Senhor, para os Teus filhos, meu Deus. Muito obrigado nessa tarde. Senhor, continua abençoando os irmãos aí do canal, cada irmão, cada irmã, para entender cada vez mais essa aliança eterna. Muito obrigado a vocês aí do canal, irmãos e irmãs do Brasil inteiro, São Paulo, Brasília, né, de tudo quanto é lugar do estado do Brasil aí, que vai ouvir essa mensagem e estão ouvindo essa mensagem. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para Cristo? Amém, Maria? Maria. Ei, Maria.